Amém. Louvado seja o Senhor. Eu mesmo penso que essa é a atitude de muitas pessoas. Muito bom da parte da jovem irmã que este último verso gostei muito. E nós estamos nos aproximando da noite de Ano Novo. Não creio que você poderia cantar nada melhor, mais apropriado para esta noite. Parece que estamos começando bem o ano. Nevando, molhado lá fora. Clima típico de indiano nesta época do ano. E vocês, a Georgia, vejo aqui, lá de Ohio, o irmão Dow e a irmã Dow sabem como é, pois é igual em Ohio. Mas estamos indo para uma terra onde não haverá nada mais disso, está vendo? Esta é noite de Ano Novo, véspera, e claro, todos têm um voto escrito, um pedido que fará para o Ano Novo, então depois de amanhã tudo estará quebrado, e então, sabe, vira uma nova página a cada ano e volta na manhã seguinte e faz novamente. Mas há apenas uma coisa que eu gostaria de dizer. Como o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, todos os meus erros, coisas que tenho feito, marcho em direção à suprema vocação em Cristo. São os únicos arrependimentos que tenho, erros do ano passado e da parte da minha vida, e apenas humildemente rogando a Ele por graça para marchar em direção à suprema vocação. Tenho certeza que é o testemunho de todos nós, todos nos sentimos assim. Sinto muito que seja uma noite tão ruim e as pessoas não conseguiram vir. Chamei o irmão Neville, nem sabia se ele poderia vir. Então o irmão Skaggs apareceu e veio lá de Kentucky, onde está 3 pés ou mais. Então, está mais ou menos assim. Ele disse, teve que ser puxado por um fazendeiro 2 vezes para subir a colina com o trator. Bem, está com 2 ou 3 polegadas e não nos importamos com isso, uma vez que esteja assim. Mas as estradas estão transitáveis e todos estão passando. Naturalmente, esta noite é uma que ouvimos de uma variedade de ministros diversos e provavelmente estarão vindo através aqui, passando até meia-noite. Acho que se sentarão, observarão a passagem do Ano Novo e o velho indo-se. Geralmente clamam em volta do altar, fazem seus votos a Deus, renovam seus votos. Eu disse ao irmão Neville, telefonei para ele, para ver se ele vinha. Se ele não vier, eu disse que tentaria me portar da melhor maneira que pudesse. Então, se não pudesse chegar aqui, ora, eu continuaria fazendo tudo o que pudesse. E se não estiver aqui, disse-lhe que tentaria nesta noite, pensando apenas em ter uma mensagem por volta de 15 minutos ou tal, mais ou menos isso. E vejo que vocês têm vários ministros aqui sentados esperando. E pensei que continuaria nesse livro do Apocalipse, pegaria o capítulo 4 para começar, e se não conseguirmos terminar desta vez, na próxima vez terminaremos e iremos para o 5º, 6º, e assim o Senhor nos ajude a passar por estes. E eu gostaria de dizer, antes de começarmos, havia um visitante aqui, um tempo atrás, irmão Drummond Thoms e sua esposa, e estes são seus pais sentados aqui esta noite. Acabaram de retornar da África, onde tiveram grandes cultos de salvação de almas, cultos de cura divina. E a pequena senhora, creio que foi o lugar de sua avó, fizeram um culto na cadeia. Pecadores vieram ao Senhor. Foi tão maravilhoso como Deus usou esse jovem casal. E aqui nos Estados Unidos estão por algum tempo para fazerem um evangelismo. E se algum de seus pastores quer escrever para o irmão Drummond, irmão Drummond, agora faço a maior confusão com esse nome, porque ele não escolheu o bom nome em inglês, esqueceu.
Vamos apenas dar um número, porque não consigo. Acho que a metade de nós não consegue. Drummond é a maneira correta de pronunciá-lo. E a irmã Charlotte e alguns de vocês gostariam de convidá-lo. Se gostariam de convidá-lo, com certeza gostariam de ouvi-los na sua igreja. Aquela senhora, a irmã Charlotte, apenas uma jovem, testemunhando ali, algum tempo atrás, para a MEDA, a experiência que tiveram na África. Billy, isso nos fez lembrar dos velhos tempos, pareciam que falavam em africano. E prosseguindo lá para baixo, tanto quanto está aqui. Se alguém deseja convidar o irmão Drummond, a irmã Charlotte, para uma campanha em suas igrejas, telefone para o irmão Tony Zabel em Melrose 73945. Você deseja anotar? Alguns de vocês, ministros, pois ele é um bom pregador, sincero, necessita de um começo, é corajoso, bom rapaz, gosto muito dele. Lembrem-se, Melrose 73945, deixarei esse cartãozinho aqui, é o cartão deles. Se não conseguiu anotar o número, então pode vir pegá-lo aqui no intervalo entre os cultos. E apanhe o seu número e ligue para ele se gostaria de convidá-los a alguma das suas igrejas para reunião, e porque eles estão fazendo uma campanha pelos Estados Unidos. Não é interessante a África ter que enviar missionários aqui para os Estados Unidos? Esse é o local onde necessitados estão, e bem aqui, está pior do que lá. Então, quantas pessoas estão contentes e felizes pelo Senhor ter poupado-lhes outro ano, e aqui estamos nos aproximando do fim da estrada, e oro que Deus nos perdoe de todos os nossos pecados e falhas. Agora, quero dizer isto, antes de começarmos, gostaria para cada um de vocês o ano novo mais cheio de sucesso e bênçãos e saúde que eu posso lhes desejar. Que Deus esteja com vocês, que vocês possam crescer tanto física quanto espiritualmente, financeiramente e materialmente. Tudo que Deus puder trazer sobre vocês, rogo que Ele o faça. Agora estou encarando um novo ano, eu mesmo, somente Deus sabe o que o futuro espera. E nossas decisões têm de ser tomadas imediatamente. Temos todas as nossas coisas no ginásio, lá em cima, que está pronto agora para os convites e coisas internacionais em torno do mundo para ver para onde o Senhor nos guiará. Com certeza rogo suas orações de todo o coração. Orem vocês para que Deus nunca deixe que eu me engane. Se há algo que eu desejo fazer é ser sincero, nunca ser iludido. E agora ter um bom ano. E muitas vezes pessoas não compreendem quando elas dizem, irmão Branham não vai aos lugares que costumava ir, como esses outros ministros fazem todo. Eu aprendi uma coisa, aprendi uma lição da nossa Bíblia e do nosso Senhor, que Jesus não era apresentador de espetáculo. Ele não tinha isso, não tinha espetáculo para apresentar, de modo algum. Ele não era apresentador, de modo algum. Não creio que seus discípulos fossem apresentadores de espetáculos, nunca tornaram-se tais. É aí onde penso que perdemos o barco muitas vezes, talvez seja minha própria ideia. Pois quando temos que fazer um grande movimento a respeito de tudo, você sabe por quê? Acho que isso parece mais uma questão de show do que de santidade. Observou a vinda do Senhor, aqueles que realmente o receberam, foi Simeão. Ninguém nunca tinha ouvido nada a respeito dele, mas estava buscando o Senhor. Ana, cega no templo, João Batista no deserto. E João foi para o deserto aos 19 anos, nunca apareceu até que tivesse 30 no deserto. Um homem como aquele cria secretamente, mantinha-se humilde, esperando pela vinda do Senhor, e nunca fizeram de suas reuniões grandes movimentos, colocaram grandes anúncios e colocaram programas de televisão e tal, tudo isso, com aqueles que querem isso dessa maneira, isso não parece ser de Cristo. Eu sei que seus irmãos disseram-lhe, por que você não vai aqui para Jerusalém? Estamos indo para a festa da Páscoa. Chame Caifás, sumo sacerdote, todos esses, e os faça saber. Faça isso diante deles, assim, para que possam ver as tuas obras. Por que você se envolveria com um bando
bando de pescadores lá embaixo no rio, pessoas de classe baixa. Por que não sobe aqui e deixa o mundo ver isso? Disse Jesus, vossa hora é esta, minha hora não tem chegado. Está vendo? João Batista, as Escrituras falaram da vinda e disseram, quando ele vier, Isaías disse cerca de 712 anos antes de nascer, haverá uma voz clamando no deserto, todos os montes saltarão como cordeiros, folhas baterão palmas, lugares altos se aplanarão, lugares baixos ficarão altos. Profecias tais como estas, o que imagina que aqueles ministros daquele dia pegaram isso e devem ter dito, que coisa, quando aquele grande profeta vier, todos o conhecerão. Deus simplesmente abrirá o céu, os corredores do céu, descerão uma carruagem de fogo, descerá uma banda angelical, guiará até esta terra. Quando ele veio, ele era um velho pregador barbudo, com um pedaço de pele de ovelha, assim, enrolado, pedaço de couro como cinto. Provavelmente nunca tomou banho, cada 3 ou 4 meses foi ao deserto, de pé, com lama até os joelhos, pregando, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Nunca foi a cidade nenhuma. Se alguém quisesse ouvi-lo, tinham de ir até Jordão ouvi-lo. Não queriam. O que ele fez sacudiu a nação, o mundo. Ali estava acontecendo um abalo sobre o qual as pessoas não sabiam nada. Quando Jesus veio, nunca se apresentou no meio de grandes. Veio para os seus, veio para aqueles que estavam buscando-o. É aí que vem o abalo. É isso que ele faz hoje. O Espírito Santo vem àqueles que Deus tem chamado. Há um grande abalo entre os eleitos, uma grande e poderosa coisa acontecendo, mas o mundo nada sabe sobre isso. Eles acham toda essa grande coisa florida, programas de rádio e em torno do mundo, televisões, edifícios de $1 milhão. Deus não olha para grandes coisas. O que o homem chama de loucura, Deus chama de grande, e o que o homem chama de grande, Deus chama de loucura. Aprove-lhe através da loucura da pregação salvar aqueles que estavam perdidos. Agora, João, o que acha que eles dizem? Tem um velho fanático aí, um velho sujeito barbudo, lá no deserto com pele de carneiro em volta, está de pé na lama, descalço ao lado do Jordão, comportando-se estranho. Já ouviu falar disso? Quando Jesus veio, o Messias nascido num estábulo, lá no monte de palha, o gado mugindo, e você quer dizer que uma mãe é legítimo como seu pai, e a mãe ficou grávida antes de se casarem, ele nasceu fora do matrimônio santo, e esse sujeito, que coisa, está vendo? Mas isso era grande, eles apenas não o reconheceram. E do mesmo modo é o Evangelho hoje. Grande, e o Evangelho está sacudindo como nunca antes. Mas está sacudindo o remanescente, isso mesmo, preparando-os. Ele veio para os seus, eles não o receberam. Disse aos seus discípulos, não sigam pelo caminho dos gentios, mas ide às ovelhas perdidas de Israel. E quando forem que vos receber, me recebe. Quando entrarem em uma cidade e não receberem, sacudam o pó de seus pés, vão embora. Verdadeiramente vos digo, serei mais tolerante com Sodoma e Gomorra no dia de julgamento do que com essa cidade. E cada uma dessas cidades que recusou esses homens está em cinzas hoje. Cada uma que os recebeu está firme como estrelas. Está vendo? Leva tempo para responder, mas Deus responde, não se preocupe, conseguirei começar, nunca entrarei no Apocalipse. Quero vê-lo, olhar para a sua face, cantar para sempre da sua graça salvadora. Nas ruas da glória, deixa-me levantar a voz. Quando tudo passar, em casa, por fim, regozijaremos. Eu gosto disso. Vamos inclinar a cabeça. Gostaria de ficar em pé. A Bíblia diz, quando levantares orando, perdoem. Quantos aqui têm um pedido que gostaria que fosse conhecido ao levantar a mão? Lembrem-se, Ele sabe tudo. Nosso Pai Celestial, aproximando-nos, estamos na Tua santidade divina, em nome do Senhor Jesus, o todo-suficiente nome que foi dado aqui entre os homens, que mesmo as famílias no céu e na terra, todos são chamados Jesus. E rogamos, Senhor, que recebas nossa
ação de graças, primeiro para começar este ano que está acabando, enquanto estamos anunciando no culto desta noite, anunciando com louvores, estudando tua palavra, sabendo que o assim diz o Senhor significa. Quantas coisas poderíamos anotar em um papel pelas quais agradecemos? Os escapes apertados que tivemos este ano, quando Satanás teria sufocado nossa vida, mas tu ainda não terminaste conosco, por isso continuamos, cremos, Senhor, apenas nascemos e fomos criados neste mundo para honrar a Ti e glorificar. E rogamos, Pai, que nos perdoes de cada transgressão, erro que cometemos na jornada, que possamos esquecer nossos erros esta noite, enquanto os confessamos, sepultando-os no mar do esquecimento, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais desenterrá-los, mas seguindo em direção a este alvo, de varão perfeito, Jesus Cristo. Concede esta noite, Pai, enquanto teus servos falam, cada um deles, que tu os possam ungir com o Espírito da vida e que possam pregar como nunca antes. Tragam as mensagens para a igreja esta noite. E estamos aqui reunidos sob este pequeno telhado. Estamos agradecidos por isso, Senhor, agradecido por termos um fogo para nos aquecer ao lado do qual estamos pelo teto e acima da nossa cabeça. Isso é tudo que é necessário, pois os nossos tesouros não estão neste mundo, estão no mundo vindouro. Deus, estamos repousando aí, onde cremos que os ladrões não podem arrombar e roubar e a traça não corrói, pois nossos tesouros são a vida eterna. Rogamos, Pai, que tu permitas nos alimentarmos disso por todos os dias da nossa vida. Faz-nos servos dignos, tira todo o mal de nós, Senhor, todo o passado, todas as raízes de malícia, amargura, possam ser tiradas de nossas vidas, para que possamos ser humildes, dóceis diante de Ti. Concede que possamos ter o maior ano que já tivemos esse próximo ano. Concede-nos agora essa noite da Tua palavra, enquanto esperamos por Tuas mensagens. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar. Parece que está um pouquinho difícil para ver o relógio ali, não quero manter meus irmãos esperando, então tentarei me apressar o mais rápido possível, esclarecer esta parte, e talvez, se não terminarmos, então amanhã de manhã tentaremos continuar, se o Senhor permitir. E então, se o irmão Neville não vier, o que for, então tentarei, o Senhor permitindo, estar aqui e levar adiante o culto da escola dominical. Agora, não esqueça agora. Ore. É a única maneira de alcançar uma posição mais alta. Ore, a oração da fé trará as bênçãos de Deus. Essa é a única maneira de acontecer. Vamos cantar juntos. Nós temos tempo suficiente. E ore. É a única maneira de alcançar uma posição mais alta. Ore. A oração da fé trará as bênçãos de Deus. Então, se a oração da fé faz trazer as bênçãos de Deus, vamos continuar orando. Tão contente esta noite por termos novas faces no reino de Deus que não estavam no ano passado. Continua a orar para que mais e mais sejam acrescentadas, e nem a metade ainda foi dito que será do outro lado. Agora, vamos abrir em Apocalipse capítulo 4. Alguém precisa de Bíblia? Temos Bíblias aqui. Se gostaria de acompanhar, um dos cooperadores vem agora. Temos uma pilha de Bíblias aqui. Um dos administradores ou cooperadores, imediatamente. Irmão Zabel, venha também. E passaremos pelo corredor. Se desejar uma Bíblia, acompanhar conosco, apenas pegue uma e eu entregue para quem quer. E queremos que você abra em Apocalipse 4. E agora, se você está sentado atrás, deseja vir para frente, temos bastante espaço esta noite.
Sintam-se confortáveis, hein? Venham logo, vamos logo na lição e estudem enquanto seguimos juntos. Tem alguns lugares aqui em cima, vejo um casal se aproximando, 2 lugares aqui, e aqui tem um para aquele que está sozinho. Aqui, eu acho que os aquecedores estão por todas as partes. E agora, quantos gostaram da lição que acabamos de ter? A lição do 8º dia sobre as 7 eras da igreja? Obrigado. Me faz sentir bem porque recebi grandes bênçãos com elas. Agora, esta noite, com o capítulo 4, deixando agora... João havia falado a era da igreja de Laodiceia, e nessa era da igreja de Laodiceia foi a era mais confusa de todas, de todo o restante delas. E descobrimos a coisa mais patética na última parte da era da igreja de Laodiceia. Jesus, estando de pé do lado de fora da sua própria igreja, de onde havia sido expulso, batendo a porta, tentando entrar novamente. Não é pecaminoso? Acho que esta é uma das escrituras mais patéticas que eu já li. Jesus, do lado de fora da própria porta, e sua igreja o havia expulso, e ele estava tentando entrar para salvá-los apenas. Qualquer que abrir, deixar-me entrar em minha própria casa, cearei com ele e ele comigo. Não é patético? O Deus do céu, expulso da sua própria igreja, através de credos e denominações, e como estavam fazendo, o colocaram para fora, aceitaram seu credo, e a mesmíssima coisa como foi no dia que Jesus foi crucificado. E aconteceu que quando aceitaram Barrabás, um assassino, e crucificaram a Jesus, soltaram um assassino no meio deles, que foi provado ser assassino, e rejeitaram a Jesus Cristo, o único que poderia lhes dar vida. É a mesma coisa em cada denominação, e a denominação pentecostal hoje alimentam-se dessas denominações, morrem assim que se denominam. Nunca houve nas páginas da história que já alguma vez se denominou e que não morresse imediatamente. Todos os sinais, maravilhas, dons os deixaram, então logo se denominaram. Em vez de aceitar o Senhor Jesus para lhes dar vida, voltaram imediatamente e soltaram Barrabás no meio deles. Não é terrível? Não é de admirar que Deus tenha sido expulso da sua igreja e está batendo para tentar entrar. A última era da igreja. Agora encontramos Apocalipse, que está fechado em 3 partes. A primeira são os primeiros 3 capítulos pertencentes à igreja, a mensagem aos anjos da igreja. E então, ela desaparece aí no 3º capítulo e só aparece outra vez no capítulo 19. Capítulo 19, ela retorna. Entre esse tempo, Deus trata com os judeus. Dali em diante, está entre a vinda da grande cidade de Jerusalém e o selamento do povo de Israel e assim por diante, no fim do tempo. Agora, então, esta noite, deixamos imediatamente após isto, João tinha visto na ilha de Patmos. Quantos se lembram a distância de Patmos que estava do litoral? Qual a distância? Cerca 49 quilômetros. E que distância estava isso de Patmos? Em torno 15 milhas ou 24 quilômetros, usada para exílio aos romanos prisioneiros. E João foi para ali por causa de que o que ele havia feito? Havia roubado. Eles o colocaram ali porque estava incomodando as pessoas ou fazendo algum mal? Não, porque ele estava ali por causa da palavra de Deus e seu testemunho, por pregar o Evangelho. E pode alguma coisa acontecer a um cristão sem ser para o bem? Não, não. Então, por que Deus o deixou sozinho naquela ilha para nos dar este livro de Apocalipse? Estão vendo? Deus simplesmente pode jogar areia nos olhos do diabo a qualquer momento. Não pode simplesmente o amo, porque eu não tenho que ser esperto. Agora, se eu fosse esperto, eu esqueceria tudo a respeito, porque sei que ninguém é tão esperto quanto ele. Então,
seja o que tenha, me rendo a Ele, que quando Ele diz faz, eu faço, e às vezes é bastante contrário à forma que eu penso, mas Ele é inteligente, Ele sabe o que está fazendo, eu não, eu o deixo fazer, então. Não é isso, irmão Neville? Sim, Senhor, apenas Ele é o único que sabe o que está fazendo, eu não, então apenas não tento fazer floreios, apenas me humilho e digo, aqui está, Pai, estou aqui, qualquer hora que quiseres, então apenas sigo adiante e assim sempre dá certo. Então, João, nós não teríamos um livro de Apocalipse se não tivesse sido por João, e João não tivesse ido para a ilha aquela. Foi a maneira que Deus nos deu o livro de Apocalipse. E ficou ali, penso, por cerca de 3 anos, escrevendo o livro de Apocalipse. Então, quando deixamos no final do convite, versículo 22, do capítulo 3, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, começando com o capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Tomemos versículo por versículo. Tenho várias escrituras aqui, um caderno cheio. Não sei até onde chegaremos, que o Senhor nos guie. Agora observem, a palavra é depois destas coisas, depois da era da igreja. E tudo isto, de agora em diante, agora pertencerá ou acontecerá na terra depois do arrebatamento da igreja. Está vendo? Depois do arrebatamento, voltará para apanhar Israel, depois da era da igreja. Depois das eras da igreja, a igreja nunca apareceu novamente até Apocalipse, capítulo 19, quando ela retorna com seu noivo. Louvado seja Deus pelas bodas. Vamos ler. Gostaria de ler as escrituras enquanto seguimos. Vamos abrir em Apocalipse 19. Isso mesmo, Apocalipse 19, começando com o versículo 7, o Apocalipse 19. Aí, quando a igreja aparece novamente, nunca aparece outra vez até o capítulo 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Eu poderia pregar sobre isso até meia-noite e não dizer nem a metade. Observem. Sua esposa havia se aprontado. Charlie, Nelly, todos exatamente o que estávamos falando lá em Rodney outro dia, quando Eliseu jogou aquele manto sobre Elias, ou melhor, Elias o colocou sobre Eliseu, voltou e tomou novamente, colocou sobre si, andou com ele até atravessar o Jordão e foi para o monte, entrou numa carruagem e o deixou cair. Quando um cristão é primeiro salvo, sua fé está direcionada a Cristo, então ele tem de fazer algo. Ele tem que... A coisa seguinte é santificar-se dos hábitos imundos, colocando de lado cada peso, preparando-se. A noiva preparou-se. Mas isso me faz lembrar de uma pequena história que devo contá-la antes de continuar. Lá no Oeste, um tempo atrás, muitos anos atrás, havia uma grande companhia de embalagens, a Armour Swift. Como eles saíam, compravam gado, fazendas, custam muito dinheiro, compravam as fazendas pequenas, milhões de alqueires de terra, assim, trabalhavam com grande gado Hereford. Da propriedade deles tem sua própria linha de ferro e que trazem grande gado de um passo para outro. E a Armour Swift possuía uma grande fazenda e um dia tinha um capataz ali, o superintendente da fazenda. Ele tinha cerca de 4 ou 5 filhas e descobriram que um dos grandes irmãos Armour não irmão, mas filho, ia visitar a fazenda. Ele era um jovem solteiro.
E todas aquelas moças com certeza iriam seduzir esse rapaz logo que chegasse. Então, todas estavam se aprontando e deixando tudo preparado para a vinda dele. Quando chegou ali, foram encontrá-lo, vestiram-se com aqueles antigos vestidos de rancheiras com franjas e com 44 e quadril e chapéus atrás nas suas cabeças, e uma moda oeste dessas moças. Uma delas iria fisgar esse rapaz. E elas tinham uma pequena prima ali que sua mãe havia morrido e o pai também. Ela era prima e praticamente escrava de todos que estavam ali, fazia o trabalho sujo, lavando as louças e tudo mais, e não tinha roupas, apenas roupas usadas. E então, quando aproximou-se o tempo da chegada do rapaz, todas subiram em carruagens, foram à estação onde foram recebê-lo, deram tiros, cavalos relinchando, trouxeram-no para a fazenda, e aquela noite fizeram um grande baile, subiram um monte de feno ali no curral, cantaram, dançaram a noite toda e ficou ali por 2 ou 3 dias. E esta pequena prima, agora vou comparar isto a algo agora. Nossas primas que estão todas bem vestidas, grandes pináculos, excelentes igrejas, parece que qualquer nome sujo tem de ser dado aos pentecostais. Algo que seja errado, fazem coisas erradas também, mas nunca se ouve a respeito. Eles são clássicos, não ouvem a respeito disso, mas deixa algum ministro pentecostal cometer um erro, vou lhes dizer, colocarão em cada jornal pelo país. Deixa algum irmão pentecostal orar por uma criança e ela morrer, cada jornal no país publicará. A cura divina é fanatismo. Bem, então por que não colocar no jornal todos os casos que os médicos perdem? O tempero da gança é o mesmo para o ganso. Então, se fizerem isso, não teriam espaço suficiente nas colunas de jornal para citar todos os mortos. E saísse por aqui no cemitério e dissesse todos que morreram por causa de cura divina, fiquem de pé. Então, todos que morreram sob tratamento de médico fiquem em pé. Seria 1 para 1 milhão. Então, se vão criticar um, critiquem o outro. Isso mesmo, mas matam milhões por ano com remédios e operações. Nunca se ouve uma palavra a respeito. Então, a mocinha, ela tinha muito trabalho a fazer e duro. Então, de repente, certa noite, quando o jantar havia acabado e já haviam dançado, cada uma das garotas ficado toda bela, e essa pobre mocinha vestindo o seu vestido esfarrapado e velho, e certa noite sentada na varanda, bagunçada, e o jantar havia terminado, tinha que lavar a louça, correu para o quintal nos fundos para jogar a água da louça, e quando ela passou ao redor da cerca do curral, ali estava ele, debruçado sobre a cerca do curral, e ele disse: "Oi." Ela ficou toda envergonhada porque ele era o filho do superintendente ou do proprietário da fazenda. Deixou cair os panos, cair a panela, nem observou que ela estava esfarrapada. Começou a se afastar com seus pés descalços, olhando para trás, assim. E ele aproximou-se e disse: "Não tenha medo de mim. Desejo dizer-lhe algo." Eu disse: "Eu vim com um propósito, para encontrar uma esposa. Tenho procurado por todas as partes. Não queria me casar com nenhuma dessas garotas da cidade. Desejo encontrar o que eu creio ser uma verdadeira esposa. De todas que eu já vi, que observei aqui, descobri através de outras fontes que você é prima." Isso é verdade, senhor. Disse: "Quero perguntar-lhe uma coisa. Você se casaria comigo?" Ela não sabia o que fazer. Ficou sem palavras. Não sabia como responder ao homem. Posso imaginar como ela se sentiu. Você não pode? Quando eu, uma vez pecador, para nada servia, filho de bêbado, Jesus Cristo disse: "Quero que você seja meu." Como ele poderia vir para mim
Alguém como eu? Como ele poderia dizer, eu te darei um lar no céu? Como poderia dizer, eu te salvarei, um perdido como eu? Como poderia? Mas ele o fez. Ela disse, Senhor, eu não sou digna, não poderia ser esposa de um homem como o Senhor, porque está acostumado a grandes coisas, eu nada sei sobre isso, sou pobre. Ele disse, mas você é a minha escolha. E não foi bom quando Jesus lhe disse isso e você sabia que não era digno de ser cristão. Não havia nada que poderia fazer, mas não é nada. Mas ele apenas o escolheu, é a bondade dele, misericórdia dele que o escolheu. Não, você não escolheu, ele escolheu você. Ela disse, não olhe para as suas roupas. Eu não olho para suas roupas, olho para o que você é. Você se casaria comigo finalmente? O acordo foi feito e disse, daqui a 1 ano retornarei. Esteja pronta. Esteja com as vestimentas das bodas. Retornarei e me casarei com você aqui nestas terras. E a levarei para Chicago, para Alder Drive. Lá é onde você terá um castelo para morar. Então todo este negócio de lavar louça vai acabar. Quando as irmãs, as primas ouviram a respeito, disseram, sua pobre, bobinha, ignorante, você sabe que aquele homem não falou sério, não? E não é exatamente o que dizem hoje. Como poderia um grupo de santos roladores, um grupo de gente que mal escrevem seus nomes, como poderia ser a igreja? Como poderia existir um grupo assim? Mas, muito bem, quando ficamos noivos, sentimos aquele beijo do noivado de Jesus Cristo em nossos corações para tirar nossos pecados. E algo nos disse que ele voltará, algum dia retornará. Ela trabalhou o ano todo como escrava, economizando uns 75 centavos, o que quer que seja que pagassem por dia. E estava economizando o seu dinheiro para comprar seu vestido de casamento e deixar tudo pronto. Ela só pensava nisso, em deixar tudo pronto. Ela se preparou. Ela conseguiu suas roupas de casamento enquanto suas primas riam e criticavam dela. Finalmente, chegou o dia. Ela se vestiu com seu vestido de casamento. Ficou toda pronta e limpa. E suas priminhas se aproximaram e se inclinaram a ela, dizendo, bem, bobinha, ora, você sabe que ele não disse isso seriamente, não casaria com uma menina como você, mas ela se aprontou mesmo assim, então... Ficando tarde, elas começaram a criticar e zombar dela. Parou bem na porta, ela parou esperando. Mesmo assim, então, elas disseram que hora ele disse que estaria aqui. Ele não disse, mas disse, aqui está o que ele disse. Na noite que ele casaria, ele me deu aliança. Ele disse que seria quase 1 ano até agora, portanto... Ainda tem 1 hora de sobra e continuou esperando aí 30 minutos, 10 minutos e elas riam, criticavam e a chamavam de tudo, mas finalmente, bem naquela hora crucial, elas puderam ouvir um barulho da areia por baixo das rodas dos cavalos se aproximando. Que coisa foi ver essa noivinha que havia se preparado saindo pela porta, correndo pela grade, a parte coberta por rosas assim, pular nos braços do homem que ela amava para ser seu marido, para levá-la e se casarem e irem embora. Um dia destes, irmão, aqueles que estão criticando e dizendo santo, rolador e pentecostal, estamos esperando, ainda temos um pouquinho de tempo. Eles dizem, não há diferença, não se preocupe, temos um pouquinho de tempo sobrando. E naquele momento ele prometeu que ele prometeu, ele estaria aqui. Num desses dias voaremos e iremos embora, apenas esteja pronto, mantenha seu vestimenta das bodas pronta, tire a crueldade do seu coração, ouça como a escritura diz, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a esposa se aprontou. Compreenderam? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Louvado seja Deus! E disse-me, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus.
Então haverá um casamento no ar um dia destes, naquela doce distância para onde vamos. Sim, apenas fique pronto. Limpe seu coração de todo pensamento mau. Tenha fé em Deus, não importa quão escuro pareça, quantas risadas e críticas digam você cometeu erro. Mantenha-se vivendo santamente, vivendo para Deus. Apenas continue, a hora chegará. Então ela aparece novamente. Apocalipse 19. Depois destas coisas, depois que ele viu a era da igreja, depois dessas coisas, olhei e eis uma porta. Agora lembrem-se, João ainda está em Patmos. E depois de ver todas as eras da igreja passarem, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta. O que é uma porta? Apocalipse 3:8. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Que pode fechar e ninguém pode abrir. Ele é a porta. A porta. Cristo é a porta. Ele disse em São João 10, eu sou a porta do aprisco. E nas antigas regiões encontra-se que um pastor guia suas ovelhas e ele as conta e vê se estão todas ali, deita-se bem à porta. O lobo não pode entrar sem acordá-lo e a ovelha não pode sair sem passar por cima. Quão seguras estão sentem-se essas ovelhas quando aquele pastor está deitado ali na porta? Noé, no Antigo Testamento, colocou-se na porta da arca. Ouçam, vou dizer uma coisa. Ele se colocou à porta e pregou arrependimento e justiça para as pessoas que riam dele. E nessa mesma porta em que ele estava parado, ninguém podia entrar na arca a não ser por essa única porta. E não havia senão uma só porta na arca. E há somente um caminho, isso mesmo, irmão Stricker, somente um caminho que entra no corpo de Cristo. Essa é a única porta da igreja do Deus vivo. E Jesus é essa porta. Eu sou a porta. Eu sou o caminho que guia até a porta. Eu sou a porta do aprisco. Ele disse para esta era da igreja, coloquei diante de vós uma porta aberta, e disse para a era da igreja metodistas, rejeitaram, entraram em organização, mas coloquei diante de vós uma porta aberta. Agora, depois deles receberem a santificação, disse, colocarei uma porta aberta, que é o Espírito Santo. Através de um Espírito, somos todos como batizados em um corpo que é Cristo. Ele deixou esta mensagem diante da igreja metodista e se afastaram dela, vieram para a santificação e recusaram o Espírito Santo. Lembram-se disso? Essa porta aberta, como entramos em Cristo por um Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Entramos não através de um aperto de mãos ou aspersão, mas através do batismo do Espírito Santo. Somos todos batizados em um corpo e somos participantes desse corpo. Um batismo do Espírito Santo nessa porta. Esta porta fica no céu. Aqui, essa porta, quando olhou para cima, viu o Senhor Jesus. Apenas observe enquanto a parte seguinte. Aquela porta, o Senhor Jesus. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi foi uma voz de trombeta. Agora, a cena está mudando. João estava olhando para Patmos. E agora, ele olha para cima porque ele vê algo na terra aqui, estas eras da igreja, até as 7 eras da igreja. Então, depois dele ver as eras da igreja, depois disso, depois das eras da igreja cessarem, ouviu uma voz, olhou para cima em direção ao céu, ouviu uma porta aberta. E a primeira voz soou como uma trombeta, isso mesmo. A cena mudou de Patmos para o céu.
a voz era a mesma voz que andava nos 7 castiçais de ouro. A mesma voz não mudou, mas a voz, onde estava ela quando ele a ouviu pela primeira vez? Quantos se lembram? Primeira era da igreja, atrás dele. Eu estava em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, de 1 a 10. Em espírito... Vá para Apocalipse 1, 10 e 13. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta e soava como muitas águas. E quando me virei para ver aquele que estava no meio de 7 castiçais de ouro. Agora, depois dele ter mostrado todo aquele mistério daqueles 7 castiçais de ouro, segurando as 7 estrelas, usando uma peruca branca, assim por diante, seus pés semelhantes a latão e os olhos como fogo, símbolos. E então ele ouviu a mesma voz, o que? Falando no céu. E ele olhou para cima e viu uma porta aberta para o céu. Como entra ali, através de Cristo Jesus, aquela porta, um caminho, nenhuma outra maneira. Qualquer um que se aproximar de algum outro modo, como o ladrão salteador. É na parábola daquele que foi e estava na ceia das bodas, sem vestimenta, foi encontrado culpado, amarrado, lançado em trevas exteriores. Somente um caminho para chegar à ceia das bodas. Creio que preguei sobre isso não há muito tempo. Seja quando for o noivo, quando um homem se casava nas antigas regiões, ele tinha que fazer os convites e ele mesmo tinha de fornecer as vestimentas. E quando se encontrava com esse homem, ele sentava-se à mesa da ceia. Quantos se lembram da parábola? Claro, vocês que leem a Bíblia. Ele encontrou um homem na mesa da ceia sem as vestimentas de núpcias. O que é isso? O noivo se coloca à porta, todos se aproximam com o convite. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Todo que o Pai me tem dado, convidado virá a mim. Mas vem eles entregando os seus convites. O noivo viu que todos se pareciam iguais. Essa é uma coisa boa em relação à religião do Espírito Santo dos velhos tempos. Faz com que todos se pareçam. Sejam ricos, pobres, escravos, livres, negros, brancos, machos, fêmeas. São todos um em Cristo. E o noivo se colocava à porta, recebia o convite, colocava um manto ao redor desta pessoa rico ou pobre, todos se pareciam iguais. Dessa maneira, no reino de Deus não existe grandes ou pequenos, todos são um em Cristo. Agora, o que você acha quando o noivo voltou e encontrou o homem sentado ali sem vestimenta de núpcias? Disse, amigo, como você entrou aqui? Ficou sem fala, mostrou que não, ele havia entrado por uma outra maneira além da porta. Entrou pela janela ou pela porta de trás, chamou um amigo, mostrou que era membro da igreja. Amigo, como você entrou aqui sem a vestimenta própria? Jesus disse, ele mesmo, e chamou o porteiro, disse, amarre os pés e as mãos. Foi lançado fora nas trevas, onde havia choro, lamentação, ranger de dentes. São as próprias palavras de Cristo. Ele foi lançado para fora, porque isto provou que sem as vestimentas das bodas ele veio por uma outra maneira além da porta, e se viesse pela porta receberia a vestimenta de núpcias. Agora ouçam isso então, a vestimenta de núpcias é o batismo do Espírito Santo. Como seremos representados de algum outro modo? E se a primeira era da igreja teve de vir através da porta, Cristo Jesus sendo batizado em nome de Jesus Cristo, recebendo o batismo do Espírito Santo, colocando a vestimenta das núpcias, como poderemos ver de outra maneira? Se você vem através da Metodista, Batista, Pentecostais, qualquer outra denominação, você será amarrado, lançado nas trevas exteriores. Você tem de vir através de Cristo Jesus, o caminho, a porta, a verdade, a vida. Amém. Muito bem. A mesma voz, Apocalipse 21, Apocalipse 1, 10 e 13. Quero que você observe. A voz que ele ouviu falando com ele tinha a clareza de uma trombeta. Você conhece o som da trombeta? Um som agudo. O que uma trombeta significa na Bíblia? Guerra. Todas as vezes que eu vir uma trombeta soar no templo da Bíblia, o seu som significava guerra, uma revelação, algo que aconteceria. Agora, depois que as eras da igreja terminaram, tudo estava pronto
pronto o cenário do 4º capítulo aqui. As eras da igreja tinham passado. Ele realmente deixou a terra. Está vendo? Lembrem-se, a voz que falou com ele detrás dele, nos 7 castiçais de ouro, a obra estava consumada. E agora, aquela mesma voz estava falando em cima, no céu. Que foi isso? Realmente havia redimido o seu povo, sua obra terrestre havia terminado e ele estava na glória. Chamando João, sobe até aqui. Amém! Isso me dá vontade de gritar na véspera de Ano Novo. Ah, que coisa! Aí está! Está vendo? Pronto, sobe! Guerra! Esse é o cenário da grande batalha. O povo que rejeitou a mensagem de Deus rejeitou o Espírito Santo. O mensageiro das 7 igrejas, aquele que havia rejeitado esta mensagem de sua graça, não deixou nada senão o julgamento que estava preparado. Enquanto ele estava se preparando para o julgamento, ou derramar as pragas sobre a terra agora. Sobe até aqui e mostrarei o que está preparado para acontecer. Cristo rejeitado, pecadores ímpios, vou derramar minha ira sobre eles. Observe o cenário. Enquanto passa a noite, você receberá mais disso e mais o tempo todo. Não podemos colocar tudo aqui. Temos de manter a referência de um lugar para outro. Como essa será uma coisa terrível para aqueles quando a última trombeta soar, a última batalha for travada, quando o último sermão for pregado, quando o último hino for cantado e nos colocarmos no trono do juízo de Cristo. Será perguntado a você por que não o recebeu, o que fez com a vida que eu lhe dei. Pedirão para você dar o motivo, e então, vocês já ouviram cantar aquele hino? E então, quando o grande livro se abrir, e então, quando os que rejeitaram a mensagem, ser-lhe-á perguntado para dar uma razão, e então, se colocará ali de pé tão certo quanto esse livro está escrito. Você se colocará ali de pé e será perguntado o motivo. Isto nos recompensa, meus irmãos e irmãs. Cabe a nós, como filhos e filhas de Deus, examinarmos-nos a cada hora do dia. Paulo disse, morro diariamente. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Examine-se, porque você não sabe a que horas você será convocado para responder lá no alto. Agora, ouvi a voz da trombeta. Isso mesmo. Observe o que João disse aqui, disse na última parte do 1º capítulo. Primeira voz era como uma trombeta que falava comigo, disse, sobe aqui, eu lhe mostrarei as eras da igreja na terra. Agora sobe aqui, quero lhe mostrar algo acontecendo aqui em cima. Está vendo? Cristo havia deixado a terra, subiu para a glória, a era da igreja havia terminado, mostrou que seu espírito havia terminado aqui, foi para a glória, estava falando para João subir. E ele mostrou-lhe o que mais estava acontecendo. Sobe mais alto. Agora, observamos que João, no 2º capítulo, 2º versículo, rapidamente, João acrescentou, e logo... Amém. Eu agi engraçado. Mas me sinto bem. João acrescentou, logo foi arrebatado em espírito. Quando você ouve a voz de Deus falar com você, algo acontece. Amém. Isso aconteceu com você assim, aconteceu comigo há 31 anos atrás. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Isso me transformou. João disse, logo fui arrebatado em espírito. Que espírito? O Espírito Santo. Fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um sentado sobre o trono. Está vendo? João deixou a terra agora. Cristo deixou a terra na forma do Espírito Santo e retornou para esse corpo novamente. Hoje o corpo está aqui como um memorial, sacrifício. Entraremos nisso
no desenrolar do capítulo aqui, mas o Espírito de Cristo volta para viver na igreja, viver em nós. Agora, logo que ele mostrou o fim da era da sua obra, ele subiu até o céu, ele disse, mostrar-lhe-ei como será depois das eras da igreja. Ele disse, João, não posso mais falar contigo lá embaixo, porque saí de lá, estou mais alto, sobe aqui comigo. Amém? Eu lhe mostrarei o que acontecerá a partir de agora. Oh, que coisa! Oh, arrebatado em visão, levado para a glória. Sua experiência deve ter sido algo como aquela de Paulo. 2 Coríntios 12, 2 e 4, você está anotando? 2 Coríntios 2 a 4, Paulo foi arrebatado um dia em uma visão também. Sabia disso? Ele viu coisas a respeito das quais não era conveniente falar. 14 anos, nunca mencionou isso, está vendo? Mas ouça a diferença entre elas. O que Paulo viu, ele foi proibido de falar e falar ao público. Ah, que coisa! Não creio que ele pode fazê-lo, pois uma pequena viagem que fiz um dia, nunca me esqueci dela, nunca me esquecerei. Ele viu coisas sobre as quais não podia falar, acho que não tinha palavras para expressar, embora tivesse sido levado ao terceiro céu. Veja, lá em cima no terceiro céu. Quão diferente foi quando João foi levado, quando viu Jesus, disse, escreva um livro que você tem visto e envie às igrejas. A Paulo foi proibido falar e a João foi pedido que colocasse isso em livro para que pudesse passar por todas as eras. Oh, que coisa, está revelado agora, pode ser revelado nesses últimos dias, não foi revelado em seu dia, revelado agora, enquanto nós vamos vivendo. Oh, note, João sendo tomado logo após a era da igreja, era um tipo de igreja arrebatada. Imediatamente depois que a era da igreja terminar, esta era da igreja de Laodiceia, então vem o arrebatamento. A igreja sobe como João subiu. A presença de Deus. Ah, isso envolve a minha alma. Ser arrebatado. Estar no arrebatamento da igreja. Este lugar, o livro de Apocalipse está escrito, veja, no final da era da igreja. Agora, tenho algo aqui que desejo esclarecer, pois tem alguma coisa que está parado ali no meio dos cristãos. Eu pensei hoje, quando eu estava estudando, anotando as escrituras, descobrindo nomes, cores e tais, entraremos nessas daqui a pouco, arco-íris, símbolos e assim por diante. Eu estava anotando as escrituras aqui para que então pudesse voltar e me referir a elas, porque geralmente, se eu falar a respeito de algo assim, seria diferente. Eu tentaria saber decor, mas desta forma, quando você tem apenas um pouco tempo, gostaria de citá-las, porque isso é no decorrer das escrituras, do começo ao fim. Agora, em Mateus 16, 13, descobrimos, se está anotando, Mateus, se deseja ler, abra, vou ir, tudo bem, Mateus 16, 13, podemos abrir e ler. E então teremos certeza disso. Mateus capítulo 16, versículo 13. Ouçam atentamente enquanto lemos. 16, 13. Quando Pedro chegou, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram uns João Batista, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes a ele, e vós quem dizer ser eu? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não te revelaste, isso não foi revelado pela carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo Jesus.
Ouçam atentamente agora, isso mesmo. Pois o tempo começa, pois naquele tempo ele começou. Quero pegar outro, você pode ler mais adiante. Pegue versículo 28, porque pode ler o restante quando chegar em casa. Em verdade vos digo que há alguns aqui dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pense nisso. Alguns dos que estão aqui, não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Que afirmação! Como os críticos gostam de pegar isso e mostrar quão tolo é. Veja como gostam de pegar isso. Acontece que não sabem nada a respeito. Isso mesmo. Depois da confissão da rocha, Pedro, a qual sabemos que a sua confissão, ele edificaria sua igreja nessa mesma rocha. Não Pedro, sendo uma pedrinha, como a Igreja Católica Romana tenta dizer, mas a confissão de Pedro através da revelação. Essa é a igreja. Deus revelará. Não a confissão deste homem, porque mais tarde ele se apostataria, mas não a confissão dele sendo o Filho de Deus, porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Pedro acabou de dizer isso, mas o que era? A revelação tinha sido revelada do céu, que ele era o Filho de Deus. Disse, carne e sangue não te revelou isto, mas meu Pai que está no céu revelou. Sobre esta pedra da confissão, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos ficando sem tempo. Rapidamente aqui agora, poderemos entrar nisso. E queremos ver como flui aqui dentro do ser humano. É uma bela história. Bem, aqui, se pudermos pegar nisso. Sim, a rocha, a confissão que Pedro, ele edificaria sua igreja sobre... Baseado na confissão de Pedro, ele disse, alguns os que estão aqui não provarão da morte até que vejam o Filho de Deus vindo em seu reino. Agora lembrem-se, ele falou a alguns isso quer dizer mais de um, não é? Alguns seriam muitos, mais do que um, mas agora vejam, todos os seus discípulos estavam de pé ali e ele estava perguntando a cada um deles o que acha a respeito disso e o que acha a respeito daquilo. Mas ele disse, alguns de vocês que estão aqui, alguns que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Que coisa! Que afirmação! Pense, há 2000 anos isso foi declarado. É a palavra de Deus infalível. Cada palavra que ele disse acontecerá. Agora, se desejam abrir no capítulo 17 de Mateus, está próximo. Quando alguns dias depois disso, tomou Pedro, Tiago e João, foram à montanha à parte para testemunhar. Pedro, Tiago e João, e eles viram o reino de Deus vir em poder, e eles viram o ensaio da vinda do reino de Deus. Amém! Foi-lhes mostrado e assistiram o ensaio da vinda do reino de Deus, a introdução do milênio. Eles assistiram o ensaio. Algum tempo atrás, um grupo de ministros, Oral Roberts era um deles, Cecil B. DeMille escreveu estes 10 mandamentos, telefonou para Marsha Carrion e Roberts, muitos pregadores pelo país, qualquer pregador poderia vir, convidou-os até o estúdio dele, onde foi feito o filme, e os deixou ver a pré-estreia, antes que fosse exibido, que estavam cobrando $25 pelo ingresso, mas ele disse, veja a pré-estreia, se pudessem dar opinião, se houvesse alguma crítica a respeito, poderia ser dito, e tal, e o viram antes do público ver, e Jesus disse, alguns dos que estão aqui, amém, não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo em poder. Ou vejam o Filho do Homem vir em seu reino, melhor dizendo. Vejam o Filho do Homem
vindo em seu reino. Poucos dias depois disso, ele levou Pedro, Tiago e João, foram ao alto do monte e transfigurou-se diante deles, o sol brilhando. Não seria como suas vestes que ele estava usando. Quantas vezes falamos isso nas parábolas através da Bíblia? Porque pode pegar uma parte da Escritura e ligá-la a toda a Bíblia. Isso mesmo. Não há nenhum vazamento em parte alguma. Está toda revestida de poder de Deus. O diabo não poderia pressioná-lo se quisesse. Isso mesmo. Não pode entrar nessas pessoas santas que colocaram seus testemunhos ali, creram no reino de Deus e pegaram a Escritura e a revestiram com o poder do Espírito Santo, levaram e a lavaram no sangue. O mundo não pode entrar neles. O diabo não pode entrar. Estão mortos. Sua vida está escondida em Cristo através do selo de Deus pelo Espírito Santo. Como pode o diabo incomodá-los? Aí estão, nesta condição agora. Lá nesse lugar, então, ele viu a vinda, ou o ensaio. Qual foi a primeira coisa que viu? A primeira coisa que viu na vinda foi Moisés. Representava os santos mortos que seriam ressuscitados. Elias estava ali de pé. Eu quero que você note o que acontecerá. Ali estava Moisés primeiro. Estas são todas estas 6 eras que dormiram, 6 eras da igreja. Não somente isso, mas Elias estava ali, o mensageiro do último dia, com seu grupo, e ele foi transfigurado no arrebatamento. Amém. Agora, no futuro, esperando a vinda. Não eram todos que estavam reunidos com ele. Oh, que coisa! Que foi isso? Sua promessa a Pedro, Tiago e João, que foi cumprida. Isso mesmo. Porque ele disse, alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam a vinda do Filho do Homem em seu reino. E eles viram o ensaio disso. E depois disto veio, ou depois da ressurreição, eu gostaria de Elias trazer outra coisa. Depois que Jesus morreu, foi sepultado em São João 21:20. Algum crítico começou isto nos dias primitivos. Enquanto estamos no restante disto, vamos esclarecer. Em São João 20:21, Jesus encontrou seus discípulos, encontrou-se com eles, os alimentou com peixe e pão sobre o fogo enquanto subiam pela ladeira. João se inclinou sobre seu peito e Pedro fez uma pergunta. Disse: o que acontecerá com este homem? Jesus amava João. João era um homem de amor. E ele disse: o que acontecerá com este homem? Qual será o seu estado? Qual será o seu futuro? E Jesus disse-lhes: que importa se ele ficar até que eu venha? Até que eu volte. O que importa? E os discípulos cometeram um engano. Disseram que Jesus disse que viveria até a vinda, mas Jesus não cometeu engano. Aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 4, Cristo guardou a sua palavra. Ele trouxe João até o céu e repassou a coisa toda para ele. Glória! Ele viu a pré-estreia. Embora vivesse na terra, viu isso, viu todas as eras da igreja passarem, a vida do Senhor e todo o livro de Apocalipse. Oh, que coisa! Estão vendo quão infalíveis são suas promessas? Agora, continuando. Tiago, ele não. João, nenhum deles. Nem mesmo Paulo foi permitido ver isso, dizer isso ou nada. Ele disse: que importa se ele ficar até que eu venha? E sendo que disseram isto, simplesmente escolheu João e o levou para lá e mostrou-lhe tudo antes mesmo que ele morresse. Ele viveu exatamente a coisa toda, mostrou-lhe o que seria. Irmão Pat, não é maravilhoso? Veja, o tomou lá em cima, levou-o lá. Bem, aqui, começando no capítulo 4, versículo 2, está aprovado. Ele lhe mostrou todas as coisas que eram, que são, que hão de vir. Ele lhe mostrou a era da igreja, a vinda dos judeus, derramamento das pragas, arrebatamento, a vinda novamente, o milênio e o lar eterno de seus salvos, como se ele estivesse vivendo através de tudo e viu tudo acontecer. Ele apenas levou lá para cima, mostrou o filme de sua vida e
deixou que visse o ensaio de tudo. Oh, que coisa! Arrebatado, cheio da sua promessa em Apocalipse 4:2, antes de sua morte, foi levado em espírito e viu as coisas como se as tivesse vivido. Ele viu o ensaio de tudo isso, embora ele tenha visto em visão exatamente o que teria acontecido e o que aconteceu na terra naquela época, até a vinda do Senhor Jesus, mostrou-lhe em visão. Então os discípulos, ou ninguém que já disse que ele disse que viria naquela era, ele disse, como será a vocês? De algum modo, ele tardar até que ele venha, que eu venha. Então ele o levou para cima, apenas ensaiou as coisas para ele e mostrou-lhe o que aconteceria. Simplesmente gosto demais disso, que coisa. E observe agora, vamos ver o que foi isso. E logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Havia uma voz que o chamou. Que voz? Não posso me afastar disso. Essa voz daquele lá atrás. Então ele olhou lá embaixo, ele lhe mostrou todas as eras da igreja, porque estava nas eras da igreja, os 7 castiçais de ouro. Então ouviu aquela voz, depois que cessaram as eras da igreja, aquela voz deixou a terra, subiu. Quando ele chegou na glória, ele o viu e disse, suba aqui. Então vou lhe mostrar o que acontecerá daqui em diante. Que coisa. Aquela voz, vamos falar dessa voz esta noite. Tem algumas escrituras anotadas aqui. 1 Tessalonicenses 4, para ouvir o que esta voz vai dizer. Todos sabemos o que ela vai dizer antes de lermos, não é? Não sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Verdade? Você olha lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. A voz, aquela voz de Cristo, certo? A voz de Cristo. E a trombeta de Deus soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João, suba, é a mesma voz que convocará a igreja um dia. Amém, convocará a igreja. Também a mesma voz que convocou João para subir, e a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura, a mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz de arcanjo, a voz de arcanjos, está vendo? Oh, essa voz de trombeta de Cristo convocou João para subir, a mesma voz convocou Lázaro. Observou na sepultura de Lázaro, quando ele falou em voz alta, ele não disse, Lázaro sai, Lázaro sai. Isto chamou dos mortos e respondeu, aqui estou. Ele surgiu dos mortos depois de estar morto e seu corpo apodrecido. Aquela mesma voz disse para João, sobe aqui, mostrar-lhe-ei algumas coisas que estão para acontecer. Essa mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, pois a trombeta, que é uma trombeta, a voz de Cristo, a mesma que virou e convocou para subir, ouviu a voz como uma trombeta. Agora ele disse, sobe aqui. Veja como será a ressurreição. Será num momento, num piscar de olhos. É aquela voz clara convocará a igreja, pois ele saiu dela. Aquela grande voz é convocação. Deus, ajuda-me a ouvi-la algum dia. Como eu sempre disse, sei como mortal, Rodney, sei que há uma grande porta negra diante de mim, chamada morte. Todas as vezes que meu coração bate, eu estou uma batida mais próximo dessa porta. E um dia desses, terei de entrar aí, mas não quero entrar como covarde, gritando, berrando. Quero entrar envolto no manto da sua justiça, sabendo disso, pois eu conheço no poder da sua ressurreição, que um dia, quando ele chamar, sairei do meio dos mortos, quando me convocar para aparecer no alto, quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo ressuscitarem. Se estiver vivo, serei transformado em um momento, num piscar de olhos, e irei com o restante, subirei para encontrar o Senhor nos ares. Aquela trombeta de Deus soando, clara, alto. Oh, isto será da mesma forma na sua vinda. Não há som incerto, não havia nada incerto para João. Quando ouviu aquela voz dizer, sobe aqui, ele subiu. Quando Lázaro, morto na sepultura,
e sua alma, viajando por 4 dias em alguma parte e não sei onde estava. Acho que nenhum de nós saiba. Onde ele esteve não faz diferença. Ele apenas fez uma convocação a esse homem que tinha vermes na pele, comendo seu corpo, fedendo na sepultura. Aquele som claro de trombeta disse: Lázaro, sai! Ali um homem morto, podre, sacudiu e saiu da sepultura andando. Nada incerto com relação a isso. Nada incerto aí. É a mesma coisa esta noite quando o som claro de voz diz: pecador, arrepende-te e te darei vida eterna. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a convocação. Nada incerto quanto a isso. Sou testemunha de que isso é verdade. Há outras testemunhas, milhões delas através do mundo, que são testemunhas e que é verdade. Quando a Bíblia chega às palavras de Deus, cada palavra de Deus é uma trombeta, cada som da palavra é uma trombeta. A trombeta do Evangelho. E quando ela soa, é a verdade. Quando ela diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não há nada incerto quanto a isso. Ele é o mesmo. Sim, Senhor. Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, recebereis o dom do Espírito Santo. Nada incerto quanto a isso. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Aquele que crê em mim, embora seja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Nada incerto quanto a isso. Viverá. Aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Ressuscitarei no último dia. Nada incerto quanto a isso, nada. É um som seguro. Eu o conheço. Ouvi isto soar no meu pobre coração irlandês um dia, um pequeno e velho pecador. Como isso poderia ser para mim? Mas creio que foi um som seguro. Eu aceitei, sou testemunho de que isso é verdade. Um dia ele convocará novamente, sairemos deste mundo, pois não há nenhuma certeza com relação a essa trombeta. Sim, Senhor, nenhum som incerto. Ele soa hoje quando ele nos chama, exatamente o mesmo quando nos diz qualquer coisa. Agora vamos voltar ao versículo. Eis, um trono estava posto no céu, segundo versículo, e um assentado sobre ele. Observe, o trono, ele se sentou no trono, ele não estava mais lá embaixo no meio dos castiçais na terra. O arrebatamento havia chegado, ele estava na glória, sentado em seu trono. Quero que você observe, encontraremos o mesmo no capítulo 5, e este não era o trono da misericórdia, não era mais o trono de misericórdia, era o trono de juízo. Não era trono de graça, é um trono de julgamento, porque fogo, relâmpago e trovões saíam dele. Não havia mais misericórdia, estava acabado, a era da igreja havia acabado. Aquele que é imundo continue imundo, aquele que é justo permaneça justo, o que é santo continue santo. Não mais um trono de misericórdia. Esta noite o sangue está nesse trono, é um trono de misericórdia para cada pecador que está procurando misericórdia. Mas aquele dia não será trono de misericórdia, então será um trono de julgamento com um Deus irado sentado ali, onde seus justos são salvos com dificuldade, onde aparecerão os pecadores e ímpios. Mesmo quando ele vem nas nuvens, sua glória, os montes tentarão encontrar um lugar para esconderem. Onde estaremos nós então? Ó, precioso é o fluxo que me faz, que me torna alvo como a neve. Não conheço outra fonte a não ser o sangue de Jesus. Que coisa que eles são! Nada de som incerto, e seu trono, e o que estava sentado no seu trono, não está mais aqui. Agora há uma coisa, é uma prova que a igreja é levada antes da grande tribulação. Por quê? Aqui está ele no trono da glória, e a igreja parte, então ele vem na tribulação. Eu sempre disse isso. Nos dias de Noé, Noé entrou na arca antes de uma só gota de chuva cair. Ló estava fora de Sodoma antes do fogo cair, e a igreja estará na glória antes da bomba atômica cair, antes de cair a atômica. E diz, e a primeira?
ela caiu sobre pagãos não cristãos. Agora observe, consumou sua obra na terra e levou à sua igreja, e agora ele envia o julgamento. O mundo o rejeitou, ele enviou seu julgamento, ele e a sua igreja terão ido para a glória. João, na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja que foi levantada até a glória. Sobe aqui, mostrando, disse, representou a igreja para todos que ouvirem esta palavra. João a representou. João era o representante do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo, representava toda a igreja, pois cada homem, mulher, menino, menina que já creu em Cristo ou aceitou na mesma base, será convocado algum dia. Sobe para cá, será levado antes da tribulação. Lembrem-se, o tempo da tribulação ainda não chegou. Será o tempo do estabelecimento do julgamento. João mostrando aqui, foi mostrado para João o que ia acontecer depois da era da igreja. Está vendo? Logo, assim. Agora observe outra vez o versículo 3, ou no 2, um trono colocado no céu e um sentado no trono. Agora o mesmo Espírito que estava na terra, foi deixado e depois foi para a glória. E estava sentado, o mesmo Jesus que está conosco esta noite, em misericórdia, foi para a glória e sentou-se no trono. E o que estava sentado no trono, a aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, era semelhante à esmeralda. Vou parar, porque tem outros irmãos para pregar. Talvez eu pegarei isso de manhã novamente, então era semelhante a uma esmeralda. Que coisa! Há pessoas por todos os lados cujos corações estão em chamas. Não ama isto? Fogo que caiu no Pentecostes, que limpou e os purificou, está ardendo agora dentro do meu coração. Glória ao seu nome. Podes tu também dizer, sou um dos tais. João, chamado, convocado pelo Senhor Jesus, prometido por Deus lá atrás, que veria a vinda do Filho do Homem. Pedro, Tiago, João. E aqueles lá de pé presentes, quando Jesus falou-lhes e disse, alguns aqui que não provarão a morte até que vejam a chegada do Filho do Homem. Ele não disse todos que estavam aqui, mas alguns. Eles saíram uns poucos dias depois, viram a ordem do ensaio da ressurreição e a vinda do Senhor. Elias representava os santos mortos, quero dizer, Moisés, e sendo ressuscitado. Elias representava o trasladado por uma coluna. Moisés veio primeiro, então Elias. Elias era para ser o mensageiro do último dia, pois com ele, com seu grupo, viria a ressurreição, viria o arrebatamento, quero dizer. Moisés trazido na ressurreição e Elias trazido no grupo do arrebatamento, e ali ambos estavam representados, ali mesmo. E depois de um tempo observaram, então viram, e Pedro disse, construamos 3 tabernáculos, que alguns fiquem debaixo da lei e outros sob Elias, e vamos, alguns para esse lado. Enquanto eles ainda estavam falando, uma voz falou e disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando olharam, viram somente Jesus, e tudo havia se resumido em um. E ele era a luz, a verdade, o caminho, a porta, o arco-íris. Amanhã temos uma grande lição, Senhor permitindo. Amanhã pegaremos o julgamento. Pegaremos a pedra sardônica, veremos o que representa, qual é a sua parte, e pegaremos a jaspe, e pegaremos todas as diversas pedras, pegaremos tudo por Ezequiel, iremos a Gênesis, voltando para Apocalipse, por meio da Bíblia, unindo tudo, estas pedras, cores diversas, assim por diante. Então, procuraremos tratar disso diretamente, aquilo
E veremos se não é certo. Está vendo? Veremos se não é a mesma cor e tudo mais. Exatamente da mesma forma. E o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus, mostrando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, fazendo as mesmas coisas exatamente como ele prometeu. Ele disse a Pedro, Tiago e João e aqueles que estavam ali de pé, todos os seus discípulos, disse: alguns de vós não provarão a morte até que vejam a vinda do Filho do Homem em seu reino. Disse a João, Pedro disse: o que fará com ele? Aquele sujeito, o que acontecerá com ele? Que importa a você se ele vir minha vinda? A ele deixo viver para isto. Depois de todos eles que haviam morrido, João viveu para ver o poder e o ensaio da vinda, toda a cena em sua frente até que o juízo acabasse no milênio que fosse introduzido. João viu cada pouquinho disso, o milênio havia terminado, havia começado a era do reino, então ele cumpre sua palavra. Marcaremos isso no versículo 2, o Senhor permitindo, começaremos o versículo 3 de manhã. Inclinemos a cabeça. Quantos esta noite nessa igreja sabem, meu irmão, irmã, que você será convocado um dia, esteja pronto ou não. Se você está preparado ou não, será convocado para encontrar-se com Deus. Aquela trombeta vai soar e quando isso acontecer, soará como condenação para você, e onde você nunca viverá novamente, será atormentado nas profundezas do inferno do diabo por talvez milhões de anos, e eles serão convocados para o alto para encontrar com os santos gloriosos, simplesmente tão certo quanto Deus cumpriu a sua palavra para Pedro, Tiago e João, tão certo quanto ele cumpriu para João, o amado revelador, tão certo quanto ele cumpriu sua promessa no decorrer das eras. É certo que ele prometeu que ele enviaria nos últimos dias uma chuva tardia, traria de volta o mesmo Espírito que estava sobre a terra nele, e a luz viria no entardecer e mostraria o mesmo poder, os mesmos sinais, tudo o que ele fez no seu dia, ele mostraria novamente nesta porta aberta, nesse último dia. Aqui está. Temos isso bem aqui conosco, o Espírito Santo de Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele está pregando para você, ensinando, tentando fazer você ver o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo, ele mesmo falando através de lábios humanos, operando no meio dos seres humanos, tentando mostrar misericórdia e graça. E se você ainda não recebeu esta noite da véspera de Ano Novo, gostaria de levantar a mão para Deus e dizer: Deus, deixa-me receber o poder que estava em João Revelador quando for convocado. Eu aparecerei diante de ti em paz como ele apareceu. Levante a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Por toda a igreja, Deus abençoe. Deixa eu estar pronto para responder minhas convocações. Nosso Pai Celestial, nesta véspera de Ano Novo, mais ou menos em 2 horas terminará, haverá um novo ano. O que fizemos este ano foi feito. Eu mesmo, em vergonha de muitas coisas que fiz, me arrependo delas, Senhor. E há muitas coisas que tenho feito que muitos de meus irmãos não compreendem, muitos de meus irmãos aqui no campo não compreendem porque eu a fiz. Mas, Pai, eu as fiz porque fui dirigido a fazê-las. Rogo, Pai, que nunca me deixe ser envergonhado dessa liderança. Mas guia-me, Senhor, para continuar fazendo desde que seja dirigido a fazer. Ajuda-me, Deus, porque procuro sinceramente conhecer a Tua vontade para que eu possa fazê-la, para trazer como Tu me mostraste há muitos anos, quando saí desta igreja, o pão da vida para as pessoas do mundo, e vi aquela grande montanha de pão e santos com vestes brancas vindo de todas as partes da terra para comer esse pão da vida. Oh, Deus, deixa-me. Oh, Deus, nunca me deixes, nunca falhar em alimentar as pessoas com o pão da vida. Abençoa essas almas famintas aqui, que levantaram a mão neste momento. Estão buscando vida. Rogo que enchas do Espírito Santo, Senhor, cada uma. Deus concede e dá-lhes bênçãos, ajuda nossos irmãos por todos os lugares, abençoa nossos irmãos ministros que estão se preparando para subir agora em poucos minutos, estarão falando. Rogo que eles distribuam o pão da vida para nós esta noite, Pai, enquanto estamos ouvindo atenta e reverentemente a voz, concede. Abençoa-nos que este novo ano possa se expandir com novas esperanças, trazendo novos pensamentos, novas revelações, novo poder. Oh, tudo que seja renovado para nós, Senhor, as Tuas bênçãos e promessas. Entregamos-nos com nossa oração em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos e irmãs.